Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ver o Nelson e o Fernandão. Passando no tema técnico, não técnico. Hoje é um dev normal, finalmente. O Nelson vai falar sobre Node com Arduino, usando o Journey 5. E o Fernandão vai falar sobre Powerlifting. Esporte, força máxima. Como é que é o esporte? Meu nome é Nelson. Vamos pra guerra. Oi, Nelson. Nossa, é o Nelson, tá bom. Nutella. Nutella dele, a minha vida é bem lúdica. Você que vai falar de força máxima? Eu penso que é a venda dos caras. Eu vou falar sobre Node.js e Arduino. Bom, vou começar assim, contextualizando. Na faculdade, no segundo ano, a gente já escolheu o tema do TCC, né? E eu queria fazer alguma coisa relacionada à internet das coisas. Aí eu comecei a procurar algumas linguagens que a gente mexia lá, que eu trabalhava, que era Python, JavaScript e gostava também de Ruby. Para não mexer com a linguagem padrão lá do Arduino, que é baseada no C, né? Então é um pouquinho mais complicada, tal, mexer um pouquinho mais chato. Aí eu encontrei algumas coisas em Python, encontrei algumas coisas em Ruby, que é o Web Ruby, e encontrei o Johnny 5, que é baseado no Node, né? JavaScript, rodando o runtime do Node. E encontrei esse cara aqui. Aí esse é o site dele, vou dar uma passadinha aqui para a gente ver. Ele é bem legal, ele é bem completo. Tem material, tem tutorial. O cara explica de maneira bem... aqui os livros, as plataformas suportadas, muita plataforma baseada em Arduino, né? Porque o Arduino ele é um open hardware, para quem não sabe, qualquer um que pegar a especificação lá dele consegue criar o seu. Então, qualquer placa que é baseada na especificação do Arduino, ele suporta. E aí, o que me fez vir para escolher o Node para começar a fazer o TCC foi a comunidade em si, né? Eu encontrei esse cara aqui, que é o Rick Aldron, que ele é o criador do Johnny 5. Essa palestra aqui, ele está lá na NodeConf de 2012, acho que foi a primeira NodeConf, onde ele apresenta o Johnny 5 para a galera lá. Como que funciona? Basicamente, o Arduino, o Node, o JavaScript, né, não vai rodar dentro da placa do Arduino. Você tem que instalar o ambiente do Arduino na sua máquina. Você tem que subir um projeto chamado Firmata, que é um projeto que já vem no Arduino, e aí você sobe o seu projeto no Node e ele vai se comunicar com esse Firmata, ele vai comunicar no Arduino através do Firmata, né? Então ele não roda lá dentro da plaquinha mesmo, né? Ele faz a comunicação com o Firmata. Aí depois eu vou estar mostrando aqui como ele faz. Depois eu encontrei também esse evento aqui, que é como se fosse um hackathon, que é baseado em drone. Os caras fazem tudo com Arduino. Eu vou aumentar. Thank you. So, crazy things will happen. Aí nesse evento aqui aconteceu lá em Berlim, né? Eles vão fazendo os projetos baseados no Johnny 5 para ser executado no drone, né? Thank you. Não. Here's our video. And ever provide. So the only, Que no caso ele fez uma forma do drone seguir o plano vermelho dele.
Beleza. Aí eu peguei um projeto para fazer, para testar e tal. Daí eu coloquei no meu GitHub aqui, tem a imagem dele. Eu comecei a pesquisar, na verdade, né, alguns projetos que eu poderia fazer. E aí eu encontrei um projeto que já tinha na internet, mas era no código do Arduino mesmo, que era aquele projetinho aquele brinquedo Gênios. Não sei se alguém conhece aquele que você ele pisca a luz e sai o som, e aí você vai apertando e ele vai fazer a sequência. Eu montei mais ou menos aqui, ele tem 4 LEDs, 4 botões, esses fiozinhos aqui são os jumpers, você liga nas portas, né? E aqui você coloca uma porta no terra, que é onde tem uns resistores aqui também, para não queimar, né? E aí você liga no 5 volts para ele ligar o Arduino mesmo. Eu rodo o código e ele faz a sequência. Aí aqui no GitHub tem o código também. Ficou mais fácil. Basicamente, eu vou declarando também. Declaro as variáveis do jogo, variáveis dos LEDs, onde eu vou colocar em cada porta, os botões. Aí eu importo a bibliotecazinha do Johnny Five, instancio a placa, coloco algumas variáveis relacionadas ao jogo, e toda vez que eu der esse board on, read estiver preparado, ele executa aqui dentro, como se fosse o entry point dele. Ele vai executar o... Pode falar. O Johnny Five, no final das contas, você tem que era um robôzinho lá por dentro do jogo. E aí você quer por ele faz tudo, ele vai ligar o quê? Então, o Johnny Five é a lib que conversa com o firmata do Arduino. Ele é a lib, entendeu? E daí você já mexeu com o Arduino? Não. No Arduino você tem a ideia dele, né? Que é esse cara aqui, ó. Você tem essa ideiazinha dele. Aí você dá um upload no projeto que chama firmata. Aí na hora que você roda ele no Node lá, esse código aqui, Node, index.js, main.js, ele começa a se comunicar com esse firmata. Então o Johnny Five é o cara que vai fazer essa capacidade. Aí você dá um upload aqui com o Arduino conectado na máquina e ele já sai rodando. Aí aqui tem as lógicas, aqui é o entry point, tem a lógica de start, o game over quando ele erra, para sair, o match, para você saber se o botão que você apertou é aquela luz que ele acendeu. Os eventos de botão, na hora que você dá o press release, né, apertar e soltar o botãozinho. A sequência, que ele faz uma sequência de randômica para ir acendendo as luzes. E o somzinho, que depois eu coloquei um som também, que é um shield lá que faz sair o som. E o que dá faz as luzes serem acesas randômicas. Aí na época que eu fiz esse projetinho, eu gravei ele aqui no YouTube. Vou mostrar aqui como ficou. Pode ser o som mesmo. Ele sai o somzinho, ele vai fazendo a sequência, você vai apertando. Como você grava essas informações aqui? Você está gravando, você simplesmente tem uma rede que você vai dando push nos botões gravados, ou você grava local, alguma coisa? Nesse caso eu gravei no código mesmo. O próprio código ele tem um array. Se tivesse que utilizar um banco de escolha. Se tivesse que utilizar um banco de dados, alguma coisa, como seria? Você poderia colocar o banco aqui, né? Ou alguma coisa integrando com ele. E na hora que você tiver. Isso que eu não tô entendendo, tipo, na hora que você precisar colocar isso, vamos dizer assim, em produção, tipo, se conectar o computador dessa placa, como é que funciona? Ele compila tudo e joga pra dentro da placa? Não.
Ele se comunica com ela através do seu software, né? Através da máquina aqui. Você precisa de um computador. Você precisa de um computador. Uma conexão online. Aí você tem que ter o shield, né? Colocar no Arduino seu shield lá, Wi-Fi. No caso, você pode usar o Raspberry Pi também, né? Para se comunicar. Aí você faz o Raspberry Pi se comunicando com o seu Arduino. E aí o Arduino, porque assim, tem a diferença do Arduino. O Arduino é como se fosse um microcontrolador. Ele vai controlar o hardware, né? Controla aparelhos mecânicos, eletromecânicos, e, por exemplo, o Raspberry Pi poderia controlar o Arduino. Aí a conexão. Seria mais ou menos isso aí. Som sai. Eu ia mostrar até mais uma lib aqui que depois eu achei. Os caras. O cara fez notas musicais com o Johnny Five, né? Deixa eu ver se o som vai sair. Depois eu passo o link lá. Mas aí tem um projetinho aqui, aí tipo assim, você consegue. Você coloca o buzzer é o shieldzinho que você coloca no Arduino para sair o som, né? Você coloca o buzzer lá e ele faz as notas musicais. Aí aqui ele tem várias musiquinhas, do Mario, Beethoven e tal, que sai pelo som do Arduino. Tá carregando, demorando pra carregar. Não vai carregar não, depois eu deixo o link lá, mas aí no caso esse buzzerzinho ia sair o som com as notas musicais. Você consegue, para quem é músico, você consegue configurar lá as notas, ele vai executando e vai lendo e vai saindo o som. É isso aí. Então. Qual que é o próximo projeto seu que tem em mente? Eu parei desse daí, cara. Não tem não. Não, mas é da hora. Tem na palestra lá do Rick Alves, ele mostra vários equipamentos, controlando o servomotor, aquele carrinho que ele construiu, fazer o braço mecânico, fazer várias aplicações, né? E a galera tem usado muito para a indústria, né? O Arduino já utiliza, mas aí você consegue utilizar fora da linguagem do padrão dele, né? Você consegue utilizar usando o JavaScript, por exemplo. Abre mais o leque de desenvolvimento. Cara, na época eu comprei o kitzinho, veio tudo, essas coisas aí, né? Esses jumpers, os LEDs. Esse branquinho chama Protobird, que é onde você vai colocar os LEDs, os botões e tal. Ficou em 100 e pouco, né? Ficou 100 e poucos reais. O kit. 220? Faz 3 anos que eu comprei. Mas você comprar pela China lá, é barato. Eu queria que você no Paraguai conseguisse usar Intel Edison. Não, Intel Edison eu nunca cheguei a usar. Parece que é bem legal também, né? Tem uma diferença em relação a Então, eu acho que o Intel Edison, eu tenho certeza, cara, mas se ele for um microcontrolador, é diferente do Raspberry Pi. O Raspberry Pi é um microcomputador. Dentro do Raspberry Pi você consegue executar um sistema operacional, né? Já vem com um sistema baseado em Linux, acho que tem até sistema baseado em Windows. Você conecta o seu Raspberry Pi num
indutor, através do Ravagnani, você executa o sangue operacional lá, no terminal, tudo, né? Agora o Arduino não, ele é um microprocessador, né? Você só vai conectar nele os aparelhos eletrônicos ou eletromecânicos, né? É diferente um pouco dos dois. Tem várias versões já, para saber que versão 1, 2, acho que é a USB, mais nova. Fernandão lá, cara. Com vocês, Fernandão. Vou falar um pouquinho sobre o Powerlifting. O Powerlifting é um esporte que trabalha a força máxima do indivíduo. Quando a gente fala de força, muitos de vocês devem imaginar, é aquele levantamento olímpico, ele trabalha um pouco de força, mas não chega à força máxima que o indivíduo pode fazer. Tem aqueles strongmans lá, que tem o cara puxando caminhão, também trabalha força. Mas são movimentos um pouco diferenciados e não tem a capacidade de executar a força máxima do indivíduo. Como entrar nos detalhes aqui para vocês entenderem. Pode passar. Vamos um pouquinho da história. A história dos exercícios físicos, né? Vem desde o comecinho da Revolução Industrial. Terminou lá ali, o pessoal começou a ir para as cidades, começou a montar o comércio, veio a indústria, e começou-se a se pensar em exercícios, né, na época, os militares foram pioneiros nisso, né, exercícios sistematizados para os indivíduos ficarem preparados. Os militares, na verdade, já faziam isso, né, para a proteção Mas eles puxaram a ideia dos militares para preparar as pessoas para operar a máquina, né? Então tinha que fazer muita força, eram máquinas arcaicas, né? Então os indivíduos começaram a fazer exercícios nessa época. Tinha na época o pensamento médico higienista e eugenista, que é aquilo que pensava uma diferenciação de raça, as pessoas mais conseguiam evoluir, nem vida, cor, eram pensamentos muito antigos, né? Então, essa classe social, a burguesia e tal, os caras começaram a focar nesses treinamentos aí, como demonstrar a superioridade de raça. Entendeu? E um dos primeiros métodos de exercício que começou a surgir na história veio lá da Europa, se não acho, de França, era um método ginástico, né, que deu o nome ginástica, e ginástica, conhece mais ou menos o termo, mas começou lá no 1800 e 1900, né? 700 e 1800. Começou nessa época um conceito chamado odd lifts, que eram levantamentos estranhos, né, extravagantes. O pessoal começou a ter aquela busca, né, as pessoas queriam ser o cara mais forte. Então começava a fazer uns levantamentos que ninguém fazia. Inclusive tinha levantamento de animais, né? O pessoal começava a fazer muito isso. Então o cara pegava a bola de ferro, levantava, pegava, isso aqui é o kettlebell, né, que o pessoal chama, no crossfit conhece. O cara pegava e subia isso para cima, tinha uma velocidade, aqui era o power biceps, né? Aqui bola de ferro, o cara levantava, tinha movimentos que o cara girava o tronco. Então eram coisas muito extravagantes, né, a palavra certa. E os caras buscavam isso. Nessa época começou
foi o início do Strongman, né? O Strongman tem muitos desses movimentos aqui. Foi nessa época que começou. Depois o Strongman aqui agora. Então ele carrega desde aquela época dos bodylifters, né? Aqui tem o cara levantando bola de ferro, tem alguns exercícios que ele pega a bola, tem que jogar ela por cima de uma parede, coloca uma altura lá, o cara consegue pegar a bola mais pesada, jogar ela mais em cima, o cara fica rolando pneu. Aqui tem uma barra aqui dentro, o cara segura, ele levanta essa barra. Aqui é um hack, o cara vai colocando peso aqui, ó. Eu já vi vídeo de cara levando 400 quilos no hack, ele levanta o hack e sai andando, vai pra lá e vai pra cá. Então acho que eu coloquei. Mas assim, é um evento para se mostrar mesmo, é um negócio muito exibicionista. Tá? Mas assim, de novo, voltando no início que eu falei, o cara é forte, ele demonstra força, mas ele não consegue fazer 100% da força que o corpo humano conseguiria. Isso aqui é um negócio emblemático, mas ele não consegue executar 100% da força, pode executar mais do que isso que está fazendo. Então, desde a época dos bodylifters, né, começou uma veia lá que futuramente eles se chama weightlifting, né, que é o levantamento de peso. Como a gente tem antigamente como é que era feito, né? Você perguntou hoje da barra com concreto. Então os caras adaptavam o peso, né? Existia um levantamento que era de uma mão só. O cara agachava, né? Fazia o movimento da barra aqui, levantava a barra e ele tinha que ficar. Né? Então era um movimento muito perigoso isso aqui. O cara trabalhava, tinha que ter uma estabilidade muito grande. Não deixar essa barra cair, tinha que pegar no meio da barra. E aqui está o levantamento de peso mais atual, né? Que inclusive virou um esporte olímpico. Aqui tem o brasileiro Fernando, que é o melhor atleta, o cara mais pesado, que pega mais peso. Ele foi em quinto lugar nessa última Olimpíada agora. Um detalhezinho, ele não conseguiu pegar uma medalha. Então a gente tem aqui, no finalzinho de 1800, teve o primeiro campeonato mundial, logo ele já entrou nas Olimpíadas de Atenas. Ele entrou nas Olimpíadas de Atenas fazendo, acho que, 4 movimentos. E você quer disputar uma Olimpíada. Aí foi passando o tempo, o pessoal foi regulando, ajeitando os movimentos. Em 1928 eles já cortaram esse movimento. Eu não vou entrar muito em detalhe no weightlifting não, porque o foco aqui é o powerlifting mesmo. Mas isso aqui daria uma outra palestra que é muito bacana esse cara aqui. Inclusive eu me interesso realmente por fazer um serviço desse cara aqui bem legal. Vai passar. Isso aqui já é falando de powerlifting. Já é falando da história do powerlifting, tá? Isso aqui era os primeiros movimentos dos caras mais famosos que executavam. Eu não creio. Não, conversa. Você lembra o título dela? Alguma coisa? Eu acho que ele vai. Aqui, né? Tá bem, né? O jogo dele para a máxima.
Strong arms his way to a new world record, 436.5 pounds. And brother, he really gets a lift out of it. What do you think about 435 pounds? Paul strong arms his way to a new world's record, 436.5 pounds. And brother, he really gets a lift out of it. Esse é um movimento parecido também, né? Seguir interpresa aqui é aquele exercício de ombro. O cara nem dá um salto, ele só faz Só que antigamente, né? Hoje, se vocês forem ver o levantamento de peso, ele mudou um pouquinho, mas faz um mudando leves e permite o cara colocar mais peso também. Pode estourar. Dá uma corrida, isso eu acho que vai estourar. Спортивный зал «Калиб» – всесоюзный чемпионат по тяжелой атлетике. В нем приняли участие 150 лучших тяжелоатлетов нашей страны. Среди штангистов легкого веса победителем стал Петр Король. Толкнув штангу весом 175 килограммов, он установил новый мировой рекорд. В первом тяжелом весе ленинградец Павел Пергушин также установил 2 мировых рекорда – в рывке и в толчке. А в сумме троеборья с новым мировым рекордом победителем стал Ян Тайс. На помосте Василий Алексеев, богатырь, не знающий себе равных. Eles usavam os movimentos do powerlifting e promoviam um ganho muito grande de volume muscular e de força. Então, aqui está um breve comparativo ó, do que o weightlifting e o powerlifting tem. Né? Esse cara aqui, ó, levantamento de peso, são os exercícios que a gente viu até agora, o foco principal dele é velocidade, porque o objetivo é a barra sempre estar em cima da cabeça. Então, você imagina aqui, ó, tem 75, 150, deve ter uns 180 quilos chutando. Você imagina um cara levantar 180 quilos em cima da cabeça, o estrutura de braço, peito, que não suporta aquela peso, ele não consegue fazer aquele movimento que parece que o cara fazia antigamente. É basicamente trabalho de perna, que é o que dá um impulso para o cara, então assim, quanto mais rápido ele subir, menos esforço ele faz para levantar a barra. Aí quando ele está com a barra no ombro, vocês podem perceber que ele também ele dá um pulinho e entra embaixo da barra. Quanto mais força e mais velocidade ele entra embaixo da barra, ele não precisa nem flexionar o braço. Então o cara trabalha com velocidade. Já o powerlifting, o peso é monstruoso, é muito maior, e o cara faz movimento curto, ele não precisa subir a barra em cima da cabeça. Depois eu vou mostrar alguns vídeos, esses caras eles pegam essa barra e sobem e caem no cinturão e pegam. Então, como o movimento é mais simples, esse cara pega um peso muito maior, então a força dele é muito maior. Fica fácil. O que é força? Você vai ter que superar uma resistência usando a sua força muscular. Né? A maior força que você consegue fazer, ela se dá em condições isométricas. Tá? A isometria é quando você faz um movimento que ele está quase parando. O peso é tão grande que você praticamente não consegue completar o movimento. Sabe aquela última movimentação até você falhar e conseguir fazer mais?
É aquela movimentação que é nessa última série que você faz a maior força. Porque aqui tem a escala de força e o tempo que você leva. Você pode ver que aqui você vai fazendo força e você vai aumentando ela até a escala de tempo vai passando e você vai aumentando ela bem aos pouquinhos. Né? Imagina você levantando a barra, tá? Chega a uma determinada altura da barra que você praticamente esgotou sua força. Você leva muito tempo para tentar fazer aquele levantamento final. Né? Esse ponto aqui que você consegue atingir o maior força. Se você faz um movimento rápido, você tem muito mais força para dar. Você conseguir colocar muito mais peso. A força, então, ela está ligada à quantidade de força que você faz através do músculo. Só que, por exemplo, quando você faz uma repetição, imagina aí você pegou 10 quilos. Você faz uma repetição, a primeira repetição você consegue fazer tranquilamente. A segunda, por exemplo, você já não consegue fazer tranquilamente. Você vai ter um desgaste energético, você tem aquela energia para entrega. Mas a força continua a mesma ou na verdade você está usando pouca força, você está gastando pouca energia para fazer esse movimento. Então, na verdade, o pico máximo de força seria um descanso que chama o máximo que você conseguir. Seria muito próximo de um movimento só. Você não conseguiria fazer o segundo movimento, por exemplo. Se você faz 2 movimentos, tem uma tabelinha, tá? Se você faz uma, a gente chama de um RM, que é uma repetição máxima. Você utiliza 100% das forças. Se você consegue fazer 2 movimentos, você está utilizando 95% das forças. Aí você faz até uma regra de 3 para saber quanto peso você vai conseguir levantar por uma repetição. Então, se eu levantei, por exemplo, 100 kg, eu fiz 2 repetições, na verdade eu fiz 95% da minha força. Eu posso jogar mais 5% ali, dar um descanso correto ali para uns 5 minutos. Joga mais 5% de peso, faz a conta, você vai conseguir fazer muito. Isso é muito aproximado. Nos treinos que eu fazia essas contas e, cara, batia quase como se fosse um reloginho. Se eu estivesse bem no dia, disposto, batia igual um reloginho. Eu fazia o cálculo lá, eu fiz 3 movimentos, então dava 90%, vou por 10%, mas saia certinho, cara. Então, aqui tem a criação da primeira federação, e inclusive na Federação Mundial, ela tem no Brasil, vários países do mundo. É mais próximo aqui de Franca, em Ribeirão Preto, que é uma sede da IPF lá. Então, ela foi criada em 72 e 73, já teve o primeiro campeonato mundial. Aqui tem alguns detalhes. O levantamento olímpico não atrai todo mundo. Não é todo mundo que gosta, que se sente à vontade, mas o cara gosta de treinar força. Então, o cara vai para o strongman, ele vai para o powerlifting. Então, não necessariamente, porque o levantamento olímpico foi o que mais teve ascensão mundial, esportiva, então na Olimpíada primeiro, né? Mas ele não atrai todo mundo. A IPF, ela até se aproxima muito do levantamento de peso, ela cria categorias bem parecidas de peso, mas o foco é outro. Então a gente tem aqui, ó, os movimentos do powerlift, depois eu vou dar detalhes do movimento. A gente tem um deles que chama levantamento terra, um deles é o deadlift. Tem aquele cara do lado esquerdo ali, que é o Herman Burner, que era um famoso strongman que ele migrou para o powerlift, né? Ele foi um dos caras, um dos pioneiros no levantamento terra, um dos mais famosos. E a gente tem, recentemente, aqui o Ed Hall, né, apelido de deadlift, né, a vez. E olha só, o cara tem 1,91, eu tenho 90, vocês têm uma ideia, cara, eu acho que é minha altura, só que ele está 5,94 quilos. Eu vou pro próximo, tem um vídeo dele, no recorde que ele fez no ano passado, né, que é 2016, olha aí, no ano passado, esse movimento aqui, ó, ele foi muito falado no mundo inteiro, que era um valor inimaginável que ninguém conseguia chegar. Vamos falar lá, 500 quilos, o cara conseguia chegar em 480, 490, né? Ele conseguiu fazer os 500 quilos.
Olha, ele encaixou. Ele não encaixou, ele vai ter que fazer assim para encaixar. Esse tempo ele ficou segurando, depois ele fez dois finalizados, foi umas vezes lá, saiu praticamente 2 semanas hospitalizado. Quanto tempo? Ele tem um tempo para segurar a barra aqui em cima, depois que levanta? Ele precisa encaixar. Quanto tempo ele tem que encaixar? Ele fez o movimento de encaixe, o juiz percebeu que ele encaixou e já mandou descer. No caso, ele não encaixou, vocês podem perceber que ele ficava balançando, emborrando para ver se. E qual que é a posição de encaixe? Posição de encaixe, você tem que ficar com as costas. Vem cá pra gente gostar, vem cá. Porque você vai inverso, mostra um pouquinho para trás, ficar com o corpo ereto e a barra colada. Não conseguiu. Porque é um outro movimento, tá? É o agachamento, em inglês é o squat. A gente tem lá em 1940 esse cara aqui, Marcos Lopes, lá, ele é italiano. Ele foi um dos pioneiros no agachamento. E a gente tem esse cara aqui, Morris Fantani, né, da Finlândia. Vocês percebem que ele é um pouquinho mais baixo, 137 quilos. Isso favorece por causa da alavanca, né? Se o cara tem a perna que é um endo muito alto, quando ele agacha, ele faz uma alavanca maior. Mais difícil o cara levantar muito peso. Então aqui tem, esse que foi muito discutido na época, o cara fez um agachamento de 575 quilos. Comparar que o cara agacha, o quadril dele não fica muito embaixo, assim, ele praticamente fica a 90 graus ali, né? Dependendo da federação que ele participa, eles invalidam o movimento dele, ele teria que agachar um pouco mais profundo. Mas era uma marca válida na pode ver que todos eles marcam uma consequência, né? Elas não afastam o joelho, nem dobram o joelho, né? Os ensaios de progressão, uma caminha de fluxo, para procurar mais detalhes vocês podem pela força, cara. Esse macaquinho é um tecido elástico, tá? Quase não sai agachando dele, ele faz uma força contrária. A planilha verde dessa aqui é em cima do ar. Nossa, cara, você vai isso. Pode perceber que é uma garra na frente, segura a barra, o cara levanta e puxa a garra. Depois que achou a garra e vai abaixar. A garra segura a barra. Na IPF, por exemplo, o cara tem que agachar abaixo da mesa. Você faz bem, não precisa. Cara, agachamento eu já fiz 170. E aqui tem o terceiro movimento, que é o supino, que é o bench press. A gente tem um dos pioneiros aqui, ó, Douglas Ivan, recorde canadense, também veio esse movimento. E a gente tem esse cara aqui que também é o detentor do recorde mundial. 91, 154 quilos. Vai passar pelo vídeo dele também. Vocês podem perceber que ele está usando uma camisa de força que ele fica travado, que ele não consegue chegar muito para trás. Ele usa aquele faixa de ponto que ele não colocar para a Posso escrever? Isso aqui é isso. Cara, deve uns 470 quilos. Ele tem favor. Pode dar. Esses caras rolados aqui, eles são chamados de anilheiros. Estou com eles. Aqui é 478 quilos. Pode passar?
O powerlifting, ele também é chamado de esporte de movimentos básicos, né? Então você pode ver que a criancinha ali, ela faz já um agachamento profundo, perfeito. Vou pegar só um pouquinho. A gente trabalha muito no conceito de resgatar um movimento básico. Quando vai passando o tempo, né, a gente vai, na nossa certa idade, a gente vai perdendo esse movimento aqui. Vou imaginar que meu pai não consegue, meu pai ele faz isso aqui e já dá lá pensado no problema dele. Então a ideia é você não perder esses movimentos que a gente teve desde a infância, né? A ideia é resgatar isso e trabalhar um movimento bem básico mesmo, sem exercício mirabolante. Então aqui está os 3 levantamentos básicos, né? O que a gente chama de puxar, então aqui é o levantamento técnico. A gente vai agachar e vai puxar, né? Empurrar, que é o supino, então a gente senta lá e empurra o peso. E o agachamento, né? Bota a barra nas costas e agacha. Então são os 3 movimentos básicos que o powerlifting trabalha. Então aqui detalhando um pouco o movimento do levantamento terra, né? Existem 2 tipos de movimentos, os 2 são válidos no campeonato. Nesse francês aqui, ó, o cara fica com a perna mais fechada e o braço dele é colado na perna. Quanto mais aberto o braço, mais para baixo ele tem que ficar. Então ele cola o braço na perna. Ele tem que fazer um movimento cada vez mais curto. Pode pôr mais peso nisso. Você está vendo que ele inverte aqui a pegada. Essa pegada é para a barra não girar, para ela não escapar. Só que se ele abrir muito, ele faz uma sobrecarga muito grande. Tem relatos de cara que estourou no muscular de bíceps aqui fazendo isso. O cara não estava na postura correta. Então ele simplesmente pega a barra aqui, ele fica o mais ereto possível e levanta ela. Se você ficar muito deitado, você sobrecarrega muito o lombar. Pode passar. Aqui é o levantamento terra sumou. O cara abre a perna, o braço dele fica no meio e abre mais dela aqui. Esse movimento é bem mais forte, só que depende do conforto que o cara tem. Por exemplo, eu não consigo fazer esse cara com muito peso. Tem cara que já consegue. Ele recruta outras musculaturas. Eu não me sinto muito confortável com esse cara. Embora eu faça ele como um exercício auxiliar que me ajuda no principal. Pode passar. Aqui tem alguns acessórios que o pessoal usa. Tá? Esse aqui é o strap. O strap é uma fitinha que você pendura no pulso, ela corre no braço aqui. Né? Aí quando você encosta a mão na barra, você enrola a fitinha e vai torcendo ela aqui. Ela vai esmagando o seu pulso na barra. Ela gruda sua mão aqui e não escapa. Então, para aquele cara que não tem muita pegada, que não consegue segurar a barra na ponta dos dedos, ele usa esse cara aqui. Só que esse cara aqui, ele é um cara que ajuda, mas também atrapalha, porque você não treina pegada. Então, você acostuma tanto usar isso aqui que você não vai ficar sem força. Você sempre vai ter que treinar, desde os primeiros até o final do treino, sempre usando strap, porque você não está pegado. Você imagina que o movimento do levantamento terra pode levar 10, 15 segundos. Então, você teria que ter uma força na pegada suficiente para você levantar lá, sei lá, 200 quilos, sempre. Para ficar com aquele peso durante 10, 15 segundos. Né? Na hora que você não está no dia bom, você está fazendo muita força, não pode escapar, não pode cair no chão. Isso aqui ajuda, mas também atrapalha. Cinturão é a mesma coisa, tá? Cinturão, ele faz uma pressão, você coloca na barriga, ele faz uma pressão contrária para a lombar não entrar muito para dentro. Só que se você usar muito o cinturão, ele apertar ele muito, o que acontece? Você não vai fazer uma força abdominal suficiente. Então, eu usava o cinturão, minha lombar doía demais. Eu estou fazendo do ano passado para cá, eu larguei mão do cinturão. Eu usaria ele se eu começasse a fazer movimento equipado, né? O corrida equipado. Mas, cara, zerou minhas dores lombares só o fato de eu ter tirado esse cara aqui. Só que eu precisei levar quase que um ano para eu adaptar sem o cinturão para eu chegar no mesmo preço que eu pegava, né? Com sem o cinturão. Né? E hoje eu prefiro muito mais treinar sem. Com certeza o meu problema está muito mais forte. Né? Então, eu não usar ele, mas depende da pessoa. Você tem um macaquinho de força, ele é um tecido que praticamente não estica. O cara, ele fica bem justo no corpo da pessoa. Então, quando o cara agacha, o tecido começa a puxar. Às vezes o cara nem consegue agachar direito. Então, o tecido puxa. Então, aquilo, quando o cara vai levantar o peso de volta,
ele faz uma força contrária, ele ajuda a dar uma força a mais pro cara. Por isso que o cara levanta 500 quilos lá no agachamento. Por conta desse problema. Então esse cara ele só vai ajudar a fazer um contrapeso. Esse cara que eu vejo um certo problema e esse aqui também. Esse aqui principalmente, ó, que ele tá um gancho também, o cara nem fecha o direito na barra. Mas no campeonato você pode usar esses equipamentos aí, como que funciona? Tem um campeonato hall, que é o sem equipado, e o campeonato equipado. O equipado você pode usar uma capinha de força. O hall você não pode usar ele. Nem usar o stress. Você tem que ir no braço mesmo. Você só pode usar o cinto. Você tem que usar o meião. Por que do meião? Porque a gente faz um movimento com a barra riscando a perna. Se a barra ficar muito para frente, você sobrecarrega as costas. Então, quanto mais a barra fica colada, mais elétrico fica. E como a barra ela tem um serrilhado, aquele serrilhado passa na perna e sai rasgando. Eu tenho machucado as duas canelas, e de sair sangue da barra passar e ficar riscando. Então o cara usa meia para evitar esse tipo de machucado. Quando você tira a barra do chão, você já vai puxa ela para a cama. Eu colo a perna na canela. Eu colo a canela na barra. Aí quando a barra sobe, a barra ela vem riscando na perna. E quando eu entrego ela, a barra ela vem riscando também. Tem que ficar colado no corpo. Colado para aquele som. O parede não pode soltar a barra, você tem que descer ela no movimento controlado. Se você descer ela muito rápido ou soltar, os caras invalidam o movimento. Tá cheio de detalhezinho. Talvez de novo. Já pode passar. Aqui tem uma plataforma de levantamento dele, tá? Aqui é um tapa, é um chão firme para ele não ficar balançando. E aqui, ó, ele é um piso um pouco almofadado, né? Para a barra não bater no chão e não afundar o chão. Então, tem alguns lugares que tem isso. Academia para treinar tem que ser preparado, né? Para você treinar com ele. Eu treino numa academia que não tem essa plataforma. Inclusive o tiozão da academia lá, não bota a barra no chão, a gente tem que controlar, porque ele não tem isso aqui. Se você ficar batendo no tabaco, isso pode chamar. Eu já fiz uma vez treino de levantamento olímpico numa academia de crossfit, é cheio de lombada o chão da academia. Lá os caras jogam a barra no chão e que vai afundando. Um pouquinho sobre o agachamento, o cara coloca a barra nas costas aqui, a barra ela fica nesse trapézio, né, e como o cara levanta um pouco o ombro aqui, a barra cola no ombro também. Então a gente faz meio que uma almofada nas costas. E o cara agacha, né, ele joga o joelho para fora, para ele ficar numa posição mais ereta, né, ele agacha. Algumas federações dizem que você tem que colocar o quadril na linha ou abaixo do joelho. Outros, igual aquele cara que a gente viu nessa posição, ele praticamente chegou no 90. Depende de uma federação para outra. O movimento básico é isso. Aqui os equipamentos do agachamento. Aqui a gente tem a faixa de joelho, né? Para colocar a faixa de joelho tem toda uma técnica, né? O cara dá uma laçada no joelho, puxa. Vai dar outra laçada, puxa, e ele vai dando laçada. E ele toma uma emenda aqui, ele praticamente não dobra o joelho. Então aqui ele oferece uma resistência quando o cara dobra o joelho. Na hora que ele sobe, já tem aquela resistência ali, que dá um gás a mais. É a mesma história, cinto, macaquinho. Esse cara aqui é muito importante, ó, é um tênis, uma plataforma. O seu pé não fica reto, ele fica assim. E se vocês for estudar movimentos, se você tiver um salto elevado aqui, você consegue abaixar com um tronco mais ereto. Se você agacha com um tronco mais ereto, você não força as nas costas, consegue pegar mais peso, enfim. Esse cara nem dobra, é um sapato bem duro mesmo. É específico para levantamento olímpico e fazer o agachamento. Aqui a gente tem as gaiolas, né, e o rack, né? O ideal é esse cara aqui, ó. Todo dia que eu vou, ele tem uma gaiola. Por que a gente usa esse cara de segurança? Ele tem umas barras laterais aqui. Para chegar na gaiola, você precisa regular essa barra na sua altura. Então, vai a barra nas costas, desce. Numa posição mais profunda que você ficar, você coloca a barra um pouco mais para baixo. Por quê?
Se der alguma lesão, alguma coisa, você não conseguir subir a barra, é só você agachar que ela cai nas barras de segurança e você sai por baixo de novo. Né? É muito difícil você encontrar essa gaiola aqui. O que você mais encontra na academia é uma gaiola dessa daqui. Ó. Essa ainda tem até regulagem dos barrinhos laterais aqui, ó, mas é uma barrinha muito curta. Tem umas academias que nem tem essa regulagem, ela fica muito baixa. E aí você tem essa daqui que esse cara sobe e você coloca a barra em cima. E tem vários modelos, né? Esses são os mais comuns. Aqui está o supino. O supino é o movimento de empurrar. Né? Por que os caras fazem essa ponte aqui? Tem dois motivos básicos. Tá? O primeiro é você conseguir contrair toda essa musculatura desde as escápulas aqui, né? Os eleitores da coluna, quadris, glúteo, vai contraindo tudo isso daqui. Ó. Quando você contrai, você fica duro, o seu corpo fica bem duro. Você só faz o movimento do braço. Isso ajuda bastante. Quando vocês vão, às vezes você vê o cara com o pezinho aqui em cima do banquinho, ou o pé mais para frente, a hora que ele pega muito peso, o cara começa a tremer a perna. Ele não está rígido o suficiente. Ele não vai conseguir pegar muito mais peso do que ele pega, porque ele não está contraindo o corpo dele. Eu vou falar que eu vou fazer uma coluna, se vai acontecer. Então, Félix, depende do peso que você coloca. O ideal, esse movimento aqui, se você não fizer uma ponta de detalhe, você está fazendo arco na coluna. Isso às vezes até é perigoso. Você tem que saber o limite do seu corpo. Inclusive, quando o cara faz esse movimento, essa ponte aqui, ó, ele não sente tanta pressão aqui, ele sente pressão bem no último posterior. Esse posterior. Acho que é isquiotibiais. O cara sente muito mais pressão aqui do que aqui. É um movimento que eles chamam de movimento perfeito, onde você consegue levantar uma maior peso. O ideal é você não tremer muito o corpo. Você tem que treinar a estabilidade do corpo. Isso que ajuda o seu corpo a ficar estável. Eu faço arco, mas eu não faço arco muito grande. O que os caras aproveitam, ele é o segundo motivo deles fazerem isso, é porque o peito do cara fica muito alto. Aí você pega um cara gordinho com uma barriga um pouco maior, a barriga dele vai mais para cima. O que acontece? Quando o cara desce a barra, às vezes o cara faz até contração de escápula assim, ó, e ao invés dele fazer o movimento aqui no peito, ele faz um movimento ali na barriga. Então ele faz uma rotação de ombro. O cara praticamente não dobra o braço, ele curva para trás, contraciona o ombro, pula na barriga e entrega. Então o cara vai utilizando dessas manobras, né, para ele conseguir pegar muito mais peso e fazer um movimento válido. Eu treino arco, mas nem tanto. Por exemplo, tem algumas federações que você tem que estar com o pé no chão, outras você pode subir o calcanhar. Então o cara joga a perna mais para trás ainda e consegue fazer um arco maior ainda. Tem cara que pega essa perna aqui e cola aqui atrás, ele faz uma bola assim. Ele fica lá em cima, ó. O cara só faz assim. Pode passar. Nessa academia o pessoal pega muito no pé, fazer um movimento completo, porque senão salta tudo. Cara, depende do objetivo do treino. Esse treino de supino aqui, para powerlift, é um treino explosivo. Por mais que você não consiga fazer o treino rápido, você tem que sempre tentar fazer ele explosivo. Porque é na velocidade que você consegue levantar mais peso. Esses treinos, eles não levantam muito peso. São treinos com muita repetição. Você segura muito na fase 100, na negativa. Então, assim, não interessa muito a velocidade. Você está trabalhando o músculo. Então, é outra postura, é outra pegada, é outro objetivo. Aqui tem os acessórios do supino, tá? Então aqui tem a camisa de força, você pode ver que a manga da camisa está para frente. Olha, esse tecido aqui, aqui é um ombro ou outro, tá vendo que é muito curto aqui, ó. O cara fica assim, ó. Então quando ele tenta colar o ombro para trás, ele não consegue, porque a camisa puxa aqui. Isso ajuda o cara a segurar, se vira no supino lá, quase 500 quilos, né? Porque a camisa ela faz uma pressão contrária aqui.
Aqui tem a faixa de punho, né, para você ter estabilidade no punho, senão o punho rola ali, você fica cinturão de novo. No levantamento técnico também tem esse cara, esse colocar no slide lá. Esse aqui é o pó de magnésio, tá? Ele tira a umidade da mão e ele também dá uma aderência na barra, a barra não gira. Eu tenho esse bloco lá em casa, é como se fosse um giz lá, você vai riscando a mão aqui, espalha, beleza, já pode pegar a barra para fazer isso mesmo. Aí aqui tem um banco supino especializado no banco de campeonato. Vocês podem perceber que tem a proteção lateral e ela levanta. Então é a mesma ideia do hack, né? Você está fazendo supino, vamos supor que compra o músculo aqui, torce o braço, aconteceu um acidente. A barra ela não cai em cima do seu peito, igual já caiu em alguns casos aí, o cara até morreu com isso. Então essa barra lateral aqui é uma barra de proteção que a barra cai e ela não te esmaga. Então é importante. E, inclusive onde eu treino lá, eu treino uma máquina parecida com essa aqui. Várias vezes eu já treinei até a falha e eu não consegui, a barra caiu. Eu só encostei a barra aqui e saí por trás do banco. Importante, pode passar. Além desses 3 exercícios básicos, a gente faz exercícios auxiliares, tá? Ou de assistência, que a gente chama. Tem vários objetivos esses exercícios. Eu não chego lá na academia, por exemplo, vou treinar peito hoje. Eu vou lá, faço várias séries de supino e vou embora. Não faço isso. Eu faço alguns exercícios auxiliares, tá? Eles vão me ajudar no alinhamento, na postura de movimento. Então, imagina um agachamento lá, você tem que treinar o alinhamento. Então você coloca menos peso, faz um movimento mais devagar para você treinar o alinhamento. Você não desce só muito rápido. Né? Para isso que a gente faz um movimento mais lento. Aqui, ó, se você tem algum músculo que está no seu limite, você não consegue, por exemplo, evoluir, no caso do supino, eles usam muito tríceps. O seu tríceps está fraco. Você não vai conseguir evoluir no peso, então você tem que fazer um treinamento específico para o tríceps para ele te ajudar a empurrar o braço. O movimento de finalização é o lift off, onde você consegue puxar a barra, mas vocês viram a dificuldade do cara para travar o movimento? Tem uns treinos que você tem de finalização. Então o cara poderia colocar, sei lá, 600, 650 quilos, ele pega só aqui e fecha. Se o cara treinar esse movimento curtinho, ele vai conseguir finalizar. Estabilização, isometria, então, por exemplo, você faz o agachamento, quando eu faço agachamento, minha perna treina. Aí o que a gente poderia fazer? Coloca menos peso, a hora que você agacha aqui, fica aqui, acontece sobe. Você treina essa estabilidade, para você não treina na hora, não correr o risco de lesionar, deslocar brasileiro. Força da pegada, como eu falei, a gente pega, uma das coisas que eu faço, por exemplo, eu pego uma anilha lá de 20 kg, seguro, faço movimento de pinça, né? Seguro ele e fica assim, segurar até um goiabá, para treinar a força no dedo. Quantos quilos? 15, 20. Você pega 2 aninhos assim, segura, fica que eu faço na perna. Você pega a barra aqui, que o pessoal faz lá o braço, eu seguro na barra lá, só que em vez de segurar com o braço, eu seguro, eu faço uma garrinha, eu seguro na barra e fico pendurado lá, até para conseguir. É um dos treinos para pegar, prevenção de lesões. Pode passar. Aqui você tem os tipos de fibra que são mais usados, né? Você pega o treino do treino de pessoa que faz exercício de corrida, por exemplo, ele vai treinar mais resistência. Então são essas fibras aqui que ele vai treinar mais. E para a força são outras fibras. No treino de powerlifting sempre treino os dois. Então, o foco maior é nessa, mas eu nunca posso deixar de treinar esse cara aqui, senão eu vou ter lesão. Até para o corredor, o maratonista lá, ele faz academia, ele faz musculação. A musculação é base para todos os esportes. Se o cara quiser ter desempenho, alto desempenho, ele tem que fazer musculação. Só que ele faz uma musculação focada no objetivo do esporte. Esporte básico dele. Então, um pouquinho de diferença do treino metabólico e tensional. Né? O metabólico é mais usado em academia, na maioria das academias, que os caras têm um objetivo de ser um bodybuilder, né? Bodybuilder. E aqui você tem um treino tensional, que é o treino mais usado em treinamento de força, né? O powerlifting é um deles, né?
Então você tem a diferenciação, ó. A gente tem baixo volume, a gente não faz muito movimento, né? O cara vai numa academia normal que é focado para bodybuilding, o cara pega a ficha dele, tem 4 exercícios de peito. 4 de 12 num, 4 de 10 no outro, aí você vai somando, dá 150 repetições de peito. No Powerlifting, eu vou treinar o supino, até 28 repetições de supino que a gente faz. Acima disso, já não é considerado treino de força. E é engraçado, porque se a gente faz 30, 35 repetições, a gente não consegue completar o treino. A força já foi embora antes. Então é um número mais ou menos mágico, assim, é aproximado de 28. A gente não está passando. Então, por exemplo, eu vou treinar lá supino, um agachamento, qualquer um. Eu chego e faço um aquecimento de 8, eu já comprei 8. Então eu faço mais uma série preliminar de 6, então 8 mais 6, 14. Aí eu faço mais uma lá de 5, 19. Então eu vou ter que, eu fiz essas 3 séries de aquecimento, depois eu vou ter mais 9 séries para completar meu treino. Aí eu faço 3 de 3. E eu subo o peso para caramba e faço 3 de 3. Cheguei próximo de 28, acabou meu treino de supino. Aí eu faço outro exercício. Mas acho que você está treinando, você tem algum objetivo profissional? Gostaria de competir, não consegui ainda. Inclusive, tem um campeonato Nesse Powerlifting. competição de Powerlifting. Inclusive, eu acho que é nesse final de semana, 20, hoje é quinta, né? 24 e 25, esse domingo lá em Mococa vai ter um campeonato da Federação Paulista lá. Eu estava com ideia de ir nele, só que aí aconteceu os assuntos de São Paulo, a organização começou na verdade, eu sabia que eu não ia conseguir cumprir a rotina. Falei, não vou porque não vai dar certo, eu vou furar e eu não vou conseguir chegar lá. Mas eu já estou no esquema para tentar ir em algum campeonato do futuro. A gente tem para isso, o meu objetivo é esse. Não pode passar. Por quê? Quando o músculo incha, tá? Ele incha de nascimento. O ácido graxo lá, que é aquele sensação de queimação destilado, circulação de sangue aumenta. Esse músculo ele fica inchado, mas ele logo desincha. Se você ficar uma semana, 2 semanas na academia, você incha inteiro. Esse treinamento metabólico ele te dá um resultado mais rápido. Não é à toa que ele é selecionado para ser aplicado nos alunos, porque o cara chega lá rapidão e já. Mas ele tem que manter a rotina do treino metabólico, senão ele não. Por exemplo, o meu treino de força, eu fiquei 2 semanas sem treinar praticamente. Eu cheguei na academia e o meu peso praticamente não mudou. Eu acho que eu fiquei arrebentado depois do treino, porque eu ficava 2 semanas sem treinar. Mas no dia que eu fui, eu consegui fazer certinho, só que eu levei mais tempo para recuperar. Não perdi praticamente nada. Né? Ele leva mais tempo para você conseguir chegar no seu objetivo, mas ele é mais duradouro. Aí aqui um fator psicológico que afeta muito, tá? Às vezes você não está num dia legal, sua cabeça não está bem, você passou por qualquer tipo de problema, isso te afeta mesmo. Tá? Isso aqui sou eu no ano passado. Isso aqui foi a primeira tentativa minha de levantar 210 quilos, tá? Eu não treino nessa academia hoje, vocês podem reparar que tem um pouquinho de madeira aqui, ó, porque a barra que eu uso não é a barra oficial. E as amigas aqui elas são menores, então eu tive que colocar um pouquinho para dar distância de 22 centímetros e meio do chão, que é a distância oficial, né? Então aqui foi a minha primeira tentativa, eu levantei. Eu estava usando cinto na época, hoje eu não uso, eu levanto esse peso sem cinto. Academia Nutella, o piso de madeira. Vocês podem reparar que minhas costas não ficam retas, ela dá uma curvada. Eu tinha muita dor na lombar depois desse tipo de treino. De viado, não sei, mas de babaca. Não, sabe por quê? Você chamou o Fernando de babaca. Ele vai, porque o problema do CrossFit é assim, o cara vai e fala assim, você falou de força, de resistência, o cara fala assim, ó, faz agachamento aí. Aí ele fala assim, faz
300. Você fala assim, por mês isso. Não, agora. Você faz 300 agachamentos. É que o foda vai ser que o osso, pelo menos, eu não criticando, chega a vir um modinho, né? Mas o que eu leio, que eu vejo, o pessoal fala assim, que além da conta, que aquilo lá não é legal pra você. Tipo, Mas você o objetivo do CrossFit é ir no seu máximo. Já passou, já começou a falar mesmo, já tá dando desgaste. Fatigando, né? Fatigando, já fatiga, todos os exercícios falam. É o que a gente é uma categoria de endurance, né? O cara vai até o limite, acima do limite, desmaia, acabou o tempo, parece maior que o tempo. Por exemplo, o objetivo do cara é fazer um treinamento de alta intensidade, uma questão de HIIT, o CrossFit é isso. Se você pegar no que o treinador do CrossFit falou, o cara fala que são usados exercícios muito variados e a ideia dele é você alcançar o máximo de capacidade cardiovascular sob intensidade. A intensidade é alcançada no CrossFit com muito volume, então são muitas repetições. O dia que eu fiz o treinamento de levantamento olímpico no CrossFit, de CrossFit, o cara colocou um cronômetro lá, 20 minutos, aí cada barra falou assim, você vai fazer esse movimento aqui, depois você faz aqui atrás, faz o agachamento e entrega a barra. Respira, a hora que virar um minuto, você faz de novo. Então, assim, são 20 minutos, cada minuto eu tive que fazer todos aqueles movimentos. É um robôzinho, Eu cheguei e saí do treino puxando o ar. Mas, assim, eu fiz aqueles movimentos lá com a barra com 15 quilos do lateral. Então, assim, peso é muito pequeno, e você pega uma repetição. Eu vou só a barra. 15 quilos pequeno. Você leva das 15 quilos. Mas o Fernando não via, né? Eu só sei fui daquilo, nossa. Assim, eu esperava mais, né? Tomou um sono. Ou deve ser esse campeonato lá em Mococa, mas de Mococa, as barras picando, né? Cara, hoje eu tô com 112, 113. Se eu fosse participar desse campeonato, eu entraria na categoria de 110. Então, é bem famoso, assim, tem muita gente que pratica esse lugar, tem campeonatos, né? Cara, não é muita gente que pratica. Pegar esse tipo de peso aqui, ó, não agrada a maioria das pessoas, não agrada mesmo. Nesse tipo de treino aqui, as pessoas começam a fazer. A hora que o cara tá na última repetição, tá lá na fichinha dele lá, 3 de 10, você tá lá 9, aí na 10ª, o cara já entrega o peso, já sai fora, vai tomar água, o cara não quer fazer força, não é a vontade da pessoa fazer isso. Então, assim, na última repetição, na hora que você entrega o peso, você poderia segurar ali, treinar uma isometria. O cara já larga o peso e sai fora. Não é do gosto dele. Eu gosto disso aqui, mas provavelmente a maioria de vocês aqui não vai gostar. Depende do. E o cara tem que ir testando. Eu fui em várias academias, fiz vários testes, até eu achar um tipo de treino que eu gostasse mesmo. Que eu ficasse todo dia martelando na minha cabeça e tudo. Semana passada eu cometi um erro, só daqui a uma semana eu vou treinar aquilo lá de novo. Eu fico toda semana, todo dia martelando. É um negócio que estimula, te dá vontade. Então, assim, eu vou na academia porque eu estou com vontade de ir. Tem gente que vai obrigado por quê? Porque quer emagrecer, aí fala para fazer academia, o cara faz um negócio que ele não curte, não vai fazer bem feito, não vai ter outro objetivo legal. Aí o cara vai usar de outros artifícios injetáveis, né, para ele tentar chegar no objetivo e não fazer o. Olha só a diferença, ó. Desse vídeo para esse foi somente 2 minutos. Tá? Tinha um cara do meu lado ali que era um parceiro de treino meu. Ele chegou buzinando, eu falei, nossa, consegue, pô, vamos. Aí ele me ajudou. O resultado é esse daí. Me ajudou a colocar o cinto, apertou bastante. Deu um incentivo aí, ó. Que isso? Eu só não conheço, se eu levantar, eu vou te bater mais. Dizer que eu consegui levantar mais, olha como é que as costas do curvo. Ó, olha o curvo. Isso aqui. Ó, o cabelo lá. Dizer que eu fiquei segurando a barra aqui, eu não precisava ter segurado esse tempo. Eu aproveitei, lógico, para treinar, para te pegar ali. Mas esse fator psicológico, o que acontece? Antes do cara entrar, tem 2 caras, 2 técnicos buzinando na orelha dele, os caras falam e manda tapa, o cara cheira amônia.
quando o cara cheirar muito, ele dá uma acordada e aquilo dá uma bagunçada nos dedos do cara. Ele sai querendo matar um, cortar uma coisa vai ser Aí que vou finalizar só uma brincadeirinha, tá? É melhor você ser forte, ser legal e sem muito uso. Então, na verdade, voltando às teorias do powerlifting, né? Movimento básico. A gente trabalha essencialmente no básico mesmo. Puxar, levantar e empurrar. Tá? Então, assim, a minha ideia é treinar isso também. É um dia precisar fazer um serviço em casa, um negócio de perder, pegar alguma coisa lá, mas não dá, se eu tenho que fazer de novo. Não vou sofrer tanto, entendeu? Vou conseguir agachar bem, pegar os objetos lá sem ficar reclamando de dor nas costas no final do dia, né? Atenção também é isso. Isso é algo que você vai passar. Fechou? Pessoal, é isso aí. Mais um minuto. Cara, de deslocar não. Mas estava até comentando com o Fernando hoje, eu quase rasguei minha mão uma vez, porque aquela barra que eu estava treinando é uma barra que não gira. A barra oficial do Powerlifting, ela tem um rolamento. Tipo um rolamento que a gente usa, esse cara de olhar, um rolamento lá, porque ainda mais no levantamento olímpico, né? Então você imagina assim, ó, eu vou segurar na barra aqui. Aí eu vou levantar a barra, então eu vou girar, a barra vai girar, né? Então se eu fizesse um levantamento com aquela barra lá, o que ia acontecer? Eu ia ter que fazer as anilhas girarem também para torcer a barra. Provavelmente a pele puxa. Cara, tem muitos casos que rasgam pele, campeonato. Eu já tive quase isso uma vez. Uma vez eu tive uma dor no ombro. Eu estava fazendo treinamento de uma corrida, eu estava numa máquina. E aquela máquina fazia muita pressão em ombro. Colocava, acho que era mais de 200 quilos na máquina e eu tinha que ficar levantando. Então você imagina 200 quilos fazendo isso aqui no seu ombro, 40, 60 repetições. Então eu fiquei um tempão com o problema. Então vídeos legais no YouTube, o cara parece que quebra. Olha o que o cara quebrou. Quebra porque o que acontece? O cara sobe, ele não sobe com o braço livre, ele sobe com o braço dobrado. Na hora que chega aqui em cima, ele vai tentar deixar o braço reto. No que ele deixa o braço reto, ele faz um universo que tem um peso baixo. Você tem que treinar, subir com o braço bem Fernando, tem uma academia aqui em Franca que é preparada? Tem uma academia aqui em Franca que tem todos os equipamentos de powerlifting, mas é um negócio muito simples, dentro da casa do cara. O cara chama alemão. Ele tem quase 30 anos de academia em Franca. Você já foi lá? Ele é primeiro em Franca. Na época tinha garagem. Lá tem os equipamentos, tem tudo equipamento inicial. Eu levanto os mesmos, na verdade eu levanto até mais. É que eu já fiz esse teste de repetição máxima. Eu já fiz 3 repetições com 206. Então, se pegar aquele. Se pegar aquela tabelinha, eu fiz 206 por 3 vezes. Então, eu fiz 90% da minha força. Eu poderia jogar mais 10 quilos ali. Então, 206 mais 10 quilos seria, sei lá, 20 quilos. Eu poderia colocar mais 10 de cada lado. Então, seria 226. Eu conseguiria fazer uma repetição. Então, assim, eu evoluí no peso, melhorei minha postura, porque uma outra. O problema que eu tinha era dor lombar, tinha muita dor lombar, hoje, graças a Deus, não sofro mais disso, não estou usando assim também. Então, assim, eu posso dizer que eu evoluí no peso e evoluí na postura também. Se você faz um movimento máximo, cara, você leva muito tempo para recuperar, você leva semanas para recuperar. Então, às vezes, isso não é interessante na periodização que você está fazendo. Fernando, você já começou treinando para praticar powerlifting ou você fazia outras coisas? Fazer bodybuilding, cara. Fazer bodybuilding, você fazer musculação, que eu tinha um plano de força bem mal. Aí comecei a fazer academia para perder peso. Depois você mudou. Eu peguei gosto por powerlifting graças a um colega meu
da época do alemão, a gente inclusive encontrava o alemão no ponto de ônibus ali do centro, ele ia na chamava Fiscal Center aqui no Rio, e pegava um busão ali no Itaú e ia embora para casa. A gente pegava e ficava brincando com ele, isso há 20 anos atrás. Então tinha um amigo que já treinava, e a esposa dele, até pouco tempo atrás, ela competia. Ela bateu o recorde aqui, que seria considerado recorde mundial. Ela foi chamada 2 vezes para ir naquele evento do Arnold em São Paulo. E, tipo, treina uma academia normal, igual todo mundo tem. Só que orientado por ele, sempre gostou, e se treinava com isso. Quando eu corri atrás da menina para ver o que ela treinava, e eu vi que o marido dela era ele, eu falei, pô, você não é treino, então, isso aqui começou a trocar umas ideias, esses 2 anos atrás. Então, há 2 anos eu pratico isso. Então, vocês podem ver que eu levei 2 anos para começar a acertar o movimento. Um cara top de peso, no powerlifting, eu tenho no mínimo 4, 5 anos de treinamento. Eu não tenho menos que isso. Muito difícil. Você leva muito tempo para ajustar, é muita repetição que você tem que fazer até você achar o movimento certo, aí você começa a crescer você consegue fazer um movimento legal com menos peso. Agora, põe peso para você fazer uma repetição lá, você faz um movimento legal, você tem que treinar isso durante muito tempo. Você faz um peso. Cara, é de 1 quilo, por exemplo. Igual você tem que eu faço 3 séries de 3. Vamos supor que eu faço 3, aí na última eu faço 2. No próximo treino eu repito 2. Vamos supor que eu faço 3 e 3. O que eu faço no próximo treino? Eu aumento 1 quilo de cada lado. Então, por exemplo, de 200 aqui, eu coloquei 202, 204, 206, eu vou colocando de 1 quilo. Assim você consegue crescer no peso. Se você colocar 5 quilos, não conseguir. Aí você põe 5 quilos de novo, não consegue. Passou 2 semanas, aí na terceira eu volto com os 200. Se você tivesse de 1 quilo, provavelmente você estaria em 202, 204. Não, você não estaria em 200. Então, uma tática que a gente usa para sem conseguir evoluir o peso, que seja 1 quilo. Beleza? Obrigado.